Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Gênesis, capítulo 16, do versículo 1 ao 12. Amém? Diz assim: Sarai, mulher de Abrão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abrão: O Senhor me impediu de ter filhos. Vá e deite-se com minha serva. Talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Abrão aceitou a proposta de Sara. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a serva egípcia, e a entregou a Abrão como mulher. Isso aconteceu 10 anos depois que Abrão havia se estabelecido na terra de Canaã. Abrão teve relações com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua senhora, com desprezo. Então Sarai disse a Abrão: Você é o culpado da vergonha que estou passando. Entreguei minha serva a você, mas, agora que engravidou, ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado, você ou eu. Abrão respondeu: Agar é sua serva. Faça com ela o que lhe parecer melhor. Então Sarai a tratou tão mal que, por fim, Agar fugiu. O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água, junto à estrada para Sur, e perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde vem e para onde vai? Estou fugindo de minha senhora. Sarai, respondeu ela. Então o anjo do Senhor disse: Volte para sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. E acrescentou: Eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. O anjo do Senhor também disse: Você está grávida e dará à luz um filho. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu seu clamor angustiado. Seu filho será um homem solitário e indomável, como um jumento selvagem. Levantará o punho contra todos, e todos serão contra ele. Sim, ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes. Amém? Essa reflexão Deus me entregou no momento de devocional, onde o tema que eu dei é: uma escolha errada pode mudar tudo. Aqui, nessa passagem, está falando a respeito de Sarai e Agar. Nesse momento, Deus já havia chamado Abrão, já havia dado a ele a promessa de uma grande nação através da sua vida. E quando Deus chamou Abrão, ele também chamou Sarai. Porém, Sarai não havia entendido isso ainda. E ela achava que não ia poder mais ter filhos, porque ela já tinha passado do período de mulher, então ela não tinha mais o fluxo mensal. E ela não acreditava mais que ela teria filhos. Então, um dia, ela teve a brilhante ideia de dar Agar para Abrão. E era uma cultura da época. Naquela época, era cultura. A mulher era estéril, ela pegava uma serva e tinha filhos através dessa serva. A serva se deitava com o esposo e ela gerava filhos. E o filho não era da serva, era da esposa. E aqui o trato era que Agar se deitaria com Abrão e teria filhos através de Agar. Sarai seria a mãe dos filhos de Agar. E ela criaria os filhos como se fossem dela. Porém, Agar mudou. E ela mudou da água para o vinho. E eu tiro 3 lições aqui em relação a isso, porque foi uma escolha que Sarai teve. A Sarai, ela escolheu entregar Agar para o seu marido, para que tivesse filhos. Então, ela escolheu colocar uma mulher no meio do seu casamento e no meio da sua família. E aqui a primeira lição é: a ajudinha que tentamos dar a Deus só nos prejudica. No versículo 3, vemos que Sarai faz Abrão deitar com Agar, que fala: Então, Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a serva egípcia, e a entregou a Abrão como mulher. E isso aconteceu 10 anos depois que Abrão havia se estabelecido na terra de Canaã. Ali, a Sarai ela não estava crendo na promessa que Deus havia dado a Abrão. E a promessa também se estendia a ela. Porque por mais que ela fosse estéril, por mais que ela não tivesse mais os fluxos mensais,
a promessa estava a ela, e Deus havia já dado a confirmação disso. Já tinha dado a Abrão que lhe daria uma descendência incontável, como as areias do mar e as estrelas do céu. E Sarai, no momento, ela pensa assim, Deus não me dá filhos, então eu vou ter filhos através da minha serva. E quando ela faz isso, ela acaba atrasando a promessa que Deus tem para a família dela, e ela acaba também se metendo aonde não é da conta dela. Se ela ainda não tinha um filho, se a promessa ainda não havia se cumprido, ela não tinha nada que falar assim, eu vou ajudar Deus. Eu vou dizer para Deus que eu posso, que já que Ele não quer dar filhos através de mim, eu vou pegar Agar e vou dar ela para o meu marido, ela vai me dar filhos. E essa ajuda deu errado. Ela não deu certo, porque Agar, quando ela viu que ela engravidou, ela se achou no direito de esposa, e ela não era esposa, ela era serva. Ela era serva de Sarai. Ela não cumpriu com o acordo, e Agar, ela se exaltou, ela se achou que ela estava no direito, ela pegou, olhou assim, Sarai é uma lascada, ela não pode ter filhos, e Abrão vai ter filhos comigo e não vai mais querer a Sarai, ele vai querer ficar comigo. E não era assim. Abrão era esposo de Sarai, era marido de Sarai, e Sarai era a esposa, era a dona da serva. Agar, ela não se sujeitou ao acordo que ela fez com Sarai. E eu acredito assim, Agar, ela devia ser uma boa serva, para que Sarai chegasse e fizesse esse pedido a ela, com certeza ela era uma serva de confiança. Mas essa ajuda que Sarai tentou dar, entrou pelo ralo. Porque a vontade de Deus não era que Sarai fosse e tivesse filhos através de Agar, mas era que o filho da promessa viria através de Sarai. E o segundo ponto é, fugir não é a solução. Por que Agar fugiu? Por que Sarai chegou até Agar e excomungou ela, e subjugou ela, e tratou ela mal, e falou palavras duras a ela? Porque Sarai, com certeza, chegou no extremo da sua paciência, perdeu a paciência com Agar, porque Agar estava se sentindo a esposa de Abraão. E quando isso aconteceu, Agar resolveu fugir. E quando Agar fugiu, Deus se manifestou, Deus foi até Agar. E aqui nós vemos que Agar, ela não, e mesmo assim, Agar continua sendo uma mulher, ela não se submete à vontade de Deus, porque ela recebe a revelação de quem será o filho dela, de que o filho dela, por ser filho de Abrão, também será um pai de nações, também será uma descendência numerosa. Mas o que é que ela faz? Ela até se arrepende de, no começo, ter tratado Sarai mal. Mas o que é que ela continua fazendo? Ela continua ali, se sentindo arrogante, se sentindo maior, se sentindo privilegiada por dar filhos a Abrão. E a gente vê isso no decorrer de Gênesis, nos capítulos seguintes, que quando Ismael nasce, Agar, ela não entrega o bebê para Sarai. Ela pega o bebê para si. E ela cria o filho com aquelas ideias de que ela devia ser a esposa de Abrão, de que Sarai é uma metida, de que Sarai é uma mulher que se acha que Sarai não é digna, porque Sarai é estéril. Mas Sarai, ela é a mulher do propósito. A promessa não estava só para Abrão, mas estava para Sarai também, porque Sarai, ela era esposa. E quando um casal, um homem e uma mulher se casam, eles se tornam uma só carne. E quando há a promessa para o homem, a promessa se estende à esposa também. E nesse caso, nesse momento, quando Agar, ela não mudou, ela não tomou a decisão de falar assim, não, eu vou ser diferente. O anjo do Senhor está dizendo que eu sou serva de Sarai, mandou eu voltar. Manda eu voltar. Ela foge daquilo, ela não procura uma solução, ela foge da situação, e ela vai, e ela continua fazendo igual. Por que ela foge? Porque ela não quer se submeter, ela não quer reconhecer o erro dela. E nós temos que reconhecer os nossos erros, nós temos que reconhecer quando nós nos exaltamos fora do momento, quando nós nos exaltamos, sendo que não é para nos exaltarmos. Porque Deus, Ele tem promessas para nós, mas nós também temos que nos humilhar na presença dEle.
Temos que nos pôr no meio da promessa, no lugar, na posição de servos, na presença de Deus. Temos que nos posicionar no reino de Deus. Nós não podemos ficar com jogos, não podemos ficar andando. Um dia eu estou aqui na igreja, servindo ao Senhor, entregando meus caminhos ao Senhor. Eu estou aqui adorando, eu estou aqui servindo a Deus, e no outro dia eu estou pecando, cometendo pecados conscientemente. Porque quando nos tornamos santos, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor Salvador, nós não somos mais pecadores, mas nós somos filhos de Deus. E nesse momento nós não podemos mais escolher pecar. Temos que escolher todos os dias ser santos. E terceiro ponto, voltar e não mudar não faz as coisas melhorarem. No versículo 12 fala: seu filho será um homem solitário e indomável, como um jumento selvagem. Levantará o punho contra todos, e todos serão contra ele. Sim, ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes. Por que o anjo fala isso? O que o anjo está querendo dizer com isso? O anjo está querendo dizer que ela tem que mudar. Se Agar tivesse mudado, se ela tivesse se posicionado e dito: não, eu sou serva de Sarai, esse filho não é meu, esse filho é de Sarai e Abrão. Esse filho ele tem que ser criado debaixo dos princípios, com a forma que Deus nos manda criar os nossos filhos. Deus, ele nos dá a direção de tudo aquilo, todas as decisões que devemos tomar, tudo aquilo que devemos fazer, está escrito na Bíblia, todos os princípios que devemos seguir. Então, Agar, se ela tivesse pensado e falado assim: não, eu vou mudar, eu vou ser diferente, eu vou me colocar debaixo da promessa também. Porque Deus tinha uma promessa para Ismael. Ismael, ele ia ser uma nação grande, uma nação frutífera. Ismael ia ser tão grande por causa de Abrão, por ser descendente de Abrão. Deus estendeu a promessa a Ismael. Porém, Agar, ela não mudou. Ela voltou para o acampamento, ela voltou para Sarai, mas ela não mudou. Ela continuou soberba, arrogante, se achando melhor do que a sua senhora. E quando nós não nos submetemos às nossas autoridades, as coisas da nossa vida não mudam. Quando nós não nos submetemos à vontade de Deus, as coisas da nossa vida não mudam. Agar, ela podia ter feito diferente. O filho dela, com o filho de Sarai, no futuro, né, seguindo a Bíblia, na leitura, a gente vê que Sarai tem um filho, que é Isaac, é o filho da promessa. É o filho que recebe a promessa da descendência, que todos somos descendentes de Abraão. Deus muda o nome de Abraão e Sarai para Abraão e para Sara. E Deus, ele faz de Isaac uma grande nação, porém, ele também faz de Ismael uma grande nação. Mas Agar, ela não foi uma mulher que ela se sujeitou à promessa de Deus e à vontade de Deus. E quando nós não mudamos, as coisas não melhoram na nossa vida. Quando nossas atitudes não mudam, quando a gente não toma a decisão de ser filhos e servir verdadeiramente na casa do Senhor, as coisas não melhoram. Há 3 anos, eu fiz uma escolha errada. Eu fiz uma escolha precipitada. Eu agi querendo dar uma forcinha para Deus. E errei. Hoje, eu sofro as consequências. A minha vida poderia ser diferente. Eu poderia estar diferente. Acontecem coisas na minha vida hoje que não era para estar acontecendo. Porém, a consequência de uma escolha lá atrás, ela reflete hoje. Mas também, graças à consequência da escolha que eu tive, eu estou aqui. Antes, eu era uma filha rebelde, insubmissa, que eu não queria servir. Eu vinha ao local de reunião, eu via as reuniões, eu participava, mas não era da minha vontade. Era algo que eu fazia para agradar aos meus pais. Era algo que eu fazia da boca para fora. Não era algo que eu vinha, que eu falava assim: não, eu vou à igreja hoje me reunir, eu vou estar ali com as pessoas porque eu quero, porque eu desejo, porque eu almejo. Não, era algo que eu fazia e que eu vinha por pressão. Por quê? Porque em um momento eu tinha o desejo e o anseio de servir. Eu queria viver as alegrias que o mundo me oferecia. Eu queria viver a falsa alegria do mundo. Eu não queria me submeter.
E foi por isso que uma escolha errada acarretou em várias coisas que eu vivo hoje, foi devido às minhas escolhas no passado. Várias coisas. Eu tenho a Raabe, eu sou mãe solteira. Eu tenho a Raabe, ela é uma bênção na minha vida, porque graças a ela, eu decidi viver o propósito de Deus na minha vida. E eu estou aqui, hoje, trazendo essa palavra a vocês, porque eu me identifiquei com Agar, mas com a parte que, se ela tivesse mudado, a nação de Ismael, hoje, e a nação de Isaac, eles não brigariam, eles seriam irmãos unidos, porque isso aqui poderia ter sido diferente. Deus disse ali que Ismael seria um filho selvagem, uma nação selvagem, como jumento, que viveria em contenda com os seus parentes. Mas ela poderia ter pegado essa palavra e dito assim: não, o meu filho não vai viver em briga com os parentes, com os irmãos, com os sobrinhos, não. O meu filho vai viver em comunhão, em união. Por que nós? Porque muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida, porque a gente vê o errado, a gente vê que está errando e continua cavando o poço mais profundo, em vez de olhar assim: não, eu vejo a luz lá, eu estou no fundo do poço, eu quero ver a luz. Eu não olho para cima, eu continuo olhando para baixo, cavando mais fundo, e a vida não vai para frente, as coisas não mudam, não vão para frente. Deus tem propósito para as nossas vidas, Deus nos faz pessoas melhores todos os dias. Nós temos que nos posicionar, porque quando nos posicionamos e nos entregamos à vontade de Deus, ela acontece nas nossas vidas. O processo, ele não é lento, o processo é na vontade de Deus. O tempo de Deus não demora, o tempo de Deus é perfeito. Quando nós escolhemos viver o propósito de Deus, cumprir o propósito de Deus, o propósito dele se cumpre nas nossas vidas no tempo dele. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Sarai, ela colocou Agar no meio do seu casamento, porque ela não quis esperar o tempo de Deus. Ela quis que o tempo dela, ela quis ter um filho no tempo dela. E deu ruim. Porque quando a gente coloca o nosso tempo em primeiro lugar, priorizamos a nossa vontade, nada de bom acontece. Porque Deus, ele tem propósitos. E nós temos que nos submeter aos propósitos de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E nós crescemos todos os dias seguindo os caminhos de Deus, adorando a Deus, seguindo a Deus, tudo de bom vai nos acontecer. Mas quando nós escolhemos seguir a nossa vontade, as coisas ficam ruins. Porque Sara e Agar viviam em comunhão como amigas. E quando elas escolheram viver a sua vontade, colocar a sua vontade, bateram um pé e fizeram com que a sua vontade acontecesse, não houve mais união, mas veio a separação no meio do acampamento. Separou. Lá na frente, depois que a Sarai tem Isaac, por uma briga, ela pede para que Abraão mande Agar embora. E isso mostra que Agar não mudou, criou o seu filho indisciplinado, fez com que houvesse a divisão no acampamento, com que um pai expulsasse o seu filho de casa, fez com que um irmão crescesse sem o outro. Então, uma decisão errada, uma escolha errada, ela nos afasta do propósito de Deus. Ela atrasa tudo aquilo que Deus tem programado para nós. Hoje, nós temos essa escolha, escolher Deus, escolher a boa vontade de Deus na nossa vida, escolher viver o propósito. Nós temos que escolher viver a vontade de Deus na nossa vida, porque quando nós escolhemos que a vontade dEle seja feita na nossa vida, o melhor dEle acontece. Tudo que Deus programou para a nossa vida acontece de acordo com o que nós permitimos. Abraão, quando ele se deixou levar por Sara, ele atrasou a bênção. Porque quando nós seguimos a carne, a bênção, ela é atrasada. A nossa vitória, a sua vitória, o propósito de Deus, a promessa de Deus pode estar batendo na sua porta. E você pode estar fazendo uma escolha que afasta essa bênção. Uma coisa que eu assisto muitas ministrações e lendo a Bíblia também vejo que Deus, Ele não substitui
Ele não substituiu Abraão porque Abraão errou e se deitou com Agar, ouviu o conselho de Sarai, e também não substituiu Sarai por Agar. Deus manteve a promessa, porém, ele adiou o tempo. Então, quando nós escolhemos viver os propósitos de Deus no tempo de Deus, não atrasa, não demora. Deus capricha em tudo aquilo que a gente espera, em tudo aquilo que a gente almeja. Deus faz tudo acontecer no seu tempo. Amém. Se coloquem em pé. Fechem os olhos e vamos dizer a Deus que nós escolhemos viver o propósito dEle. Porque a vontade dEle na nossa vida, quando a gente se entrega, quando a gente deixa acontecer, ela é perfeita. Deus, Ele não demora, Ele capricha. Deus, Ele tem propósitos para as nossas vidas. E quando nós nos submetemos aos seus propósitos, o melhor dEle acontece em nós. Diga para Deus que você quer viver esse propósito. Diga para Deus que você quer seguir os caminhos dEle. Diga para Deus que você quer servir no reino dEle. Diga para Deus que você não quer mais escolher viver a sua vontade, mas que você quer escolher viver a vontade de Deus. Diga para Ele nesse momento.